Respire fundo agora. Não para fugir do que pesa, mas para criar um pequeno espaço de descanso dentro de você. Há momentos em que a alma chega cansada demais para explicar o que sente, e tudo o que ela precisa é de um lugar seguro para simplesmente existir. Que este instante seja esse lugar, que esta palavra te envolva como um abraço silencioso daqueles que não pedem explicação, apenas acolhem. Talvez você tenha chegado aqui com uma pergunta que não sai da mente, mesmo quando os lábios tentam orar. Uma pergunta que ecoa nos pensamentos mais íntimos, especialmente à noite, quando o barulho do dia se cala. Por quê? Por quê, mesmo fazendo tudo certo, nada parece andar? Por que o esforço não se transforma em avanço? Por que a fidelidade parece não produzir frutos visíveis? Se essa pergunta te acompanha, permaneça aqui. Não se apresse. Deus fala, muitas vezes, no ritmo da espera. Há uma dor específica em fazer o que é correto e ainda assim sentir-se parado. Não é a dor do erro, porque você sabe que tentou acertar. É a dor do cansaço silencioso, do coração que diz: eu obedeci, eu esperei, eu confiei, e mesmo assim, nada mudou. Essa dor não grita, mas pesa. E Deus não a ignora. Ele a vê por completo, até quando você já não consegue nomeá-la. A palavra nos lembra, em Salmos 126:5, que os que semeiam com lágrimas, com alegria, colherão. Mas antes da colheita, existe o tempo invisível da semente, um tempo em que nada parece acontecer na superfície, mas onde tudo está acontecendo no profundo. O solo não faz barulho enquanto trabalha, e muitas vezes a nossa vida também não. Jesus conhece esse lugar. Ele conhece o lugar da obediência que parece não gerar resposta imediata. Ele conhece o lugar do bem feito no silêncio, do amor entregue sem aplausos, da fidelidade mantida mesmo quando o céu parece quieto. Ele viveu isso. E por isso, quando você se sente assim, não está sozinho. Está acompanhado por um Deus que já passou por esse caminho e caminha com você agora. Talvez você esteja tentando revisar cada passo, cada decisão, cada escolha, procurando onde errou. Mas e se não houve erro? E se esse tempo não for correção, mas preparação? A palavra diz, em Eclesiastes 3:1, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nem todo atraso é negação, nem toda pausa é abandono. Algumas pausas são proteção, outras amadurecimento. Há processos em Deus que não aceleram porque estão te formando por dentro. E isso é delicado, profundo e muitas vezes desconfortável, porque nós gostamos de ver resultados, mas Deus se importa primeiro com raízes. Raízes profundas não crescem sob pressa. Elas crescem no escuro, no escondido, no tempo em que ninguém vê nada acontecendo. Se hoje você sente que está parado, talvez seja porque Deus está te firmando. Firmando sua fé, sua identidade e sua confiança. Em Provérbios 16:9 está escrito que o coração do ser humano faz planos, mas o Senhor dirige os seus passos. Às vezes, essa direção não parece movimento, parece espera, mas ainda assim é direção. Permaneça aqui mais um pouco. Não porque eu tenha respostas prontas, mas porque a presença de Deus se revela quando o coração desacelera o suficiente para ouvir. E Ele está mais perto agora do que você imagina. Jesus não se afasta quando você cansa. Ele se aproxima. Ele senta ao seu lado e sustenta o que você já não consegue sustentar sozinho. Este primeiro momento não é para resolver tudo. É apenas para descansar o coração na certeza de que Deus vê e que mesmo quando nada anda, nada está perdido. A obra dele continua silenciosa, fiel, perfeita. Existe um tipo de cansaço que não vem do excesso de tarefas, mas da repetição da esperança. É quando você acorda todos os dias, decidindo confiar de novo, mesmo sem sinais claros de mudança. É o cansaço de quem continua orando, continua sendo íntegro, continua sendo fiel, enquanto por dentro se pergunta até quando vai precisar ser forte. Deus vê esse cansaço. Ele não o diminui, não o julga, não o ignora. Em Gálatas 6:9, a palavra nos orienta com delicadeza e firmeza. E não nos cansemos de fazer o bem,
pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. O tempo próprio de Deus nem sempre coincide com o nosso relógio emocional, mas ele nunca chega atrasado. Ele chega no ponto exato em que o coração está pronto para sustentar aquilo que pediu em oração. Talvez você tenha feito tudo certo e ainda assim perdeu pessoas, oportunidades, sonhos. Talvez você tenha obedecido e mesmo assim, portas se fecharam. Isso não invalida sua fé, não diminui seu valor, não anula o cuidado de Deus. Em muitos casos, o fechamento não é rejeição, é redirecionamento. Jesus mesmo, em alguns momentos, não entrava por portas que pareciam boas, porque sabia que havia um caminho melhor preparado pelo Pai. Há um mistério no processo de Deus que só é compreendido depois. Enquanto estamos dentro dele, tudo parece confuso. Mas, quando olhamos para trás, percebemos quantas coisas não aconteceram porque não estavam prontas, e quantas dores foram evitadas por um não silencioso. Em Romanos 8:28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as pausas, até os silêncios, até os dias em que nada anda. Talvez hoje você esteja precisando ouvir isso com clareza. O seu esforço não é em vão. A sua fidelidade não é desperdiçada. Cada oração feita com lágrimas, cada decisão correta tomada em silêncio, cada renúncia que ninguém viu, tudo isso está sendo guardado por Deus. Nada se perde nas mãos dele. E se em algum momento desta mensagem, algo dentro de você sentiu alívio, concordância ou consolo, permita-se expressar isso com um gesto simples. Às vezes, um gosto é só um jeito silencioso de dizer: Deus, eu recebo, eu confio, eu continuo. Não como obrigação, mas como um ato de fé suave entre você e Ele. Jesus conhece o peso de continuar quando tudo dentro pede para parar. Ele conhece o caminho da perseverança silenciosa. E Ele promete estar junto, sustentando cada passo invisível. Em Mateus 11:28 ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio não vem sempre como resposta imediata. Às vezes, vem como força renovada para atravessar o processo. Permaneça. Não porque é fácil, mas porque Deus é fiel. Mesmo quando nada anda, Ele continua trabalhando. Mesmo quando você não vê, Ele não para. E o que hoje parece estagnação, amanhã será testemunho. Há dias em que a fé não se manifesta como entusiasmo, mas como permanência. Permanecer quando não há sinais. Permanecer quando o coração está cansado. Permanecer quando a vontade era recuar, mas algo dentro ainda sussurra: continue. Essa permanência também é fé. E Deus a honra de forma profunda, ainda que silenciosa. Talvez você esteja vivendo um tempo em que precisa reaprender a confiar sem controlar, a entregar sem entender, a descansar sem ter garantias. Isso não é fraqueza espiritual, é maturidade. Em Provérbios 3:5, somos convidados a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no próprio entendimento. Nem sempre entenderemos o caminho, mas podemos confiar em quem o conduz. Existe um lugar onde a oração deixa de ser pedido e se torna entrega, onde você já não lista tudo o que espera que Deus faça, mas apenas se coloca diante dele como está, cansado, confuso, esperançoso, ainda que com medo. Esse lugar é sagrado, e Jesus se aproxima com cuidado, sem pressa, sem exigências. Ele não pede que você explique sua dor. Ele apenas permanece com você nela. Em Salmos 34:18 está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não perto apenas no sentido de observar, mas de envolver, sustentar e curar aos poucos. Às vezes, o que Deus está fazendo não é mudar a situação agora, mas fortalecer você por dentro para quando a mudança chegar. Se fizer sentido para você, transforme este momento em oração silenciosa. Talvez uma frase simples dita no íntimo do coração: Senhor, eu confio mesmo sem entender. Ou Jesus, me ajuda a não desistir.
Não precisa ser bonito, precisa ser verdadeiro. Deus responde à verdade do coração. E se sentir vontade, deixe aqui, como quem deposita algo no altar, uma palavra curta nos comentários. Não como exposição, mas como oração compartilhada. Um amém, um eu confio, ou até um pedido silencioso. Às vezes, escrever é só uma forma de dizer a Deus: eu continuo aqui. E Ele honra quem permanece. Este tempo não define o fim da sua história. Ele é apenas um capítulo de fortalecimento, de aprofundamento, de intimidade com Deus. E mesmo que agora você não veja avanço, há algo crescendo dentro de você. Uma fé mais madura, mais firme, mais enraizada em Jesus. Continue respirando, continue confiando. O céu não está em silêncio, ele está trabalhando no invisível. Talvez hoje você não tenha respostas claras, mas tem algo ainda mais precioso: a presença de Deus te sustentando enquanto as respostas não chegam. Há um cuidado especial do céu sobre quem permanece fiel no silêncio, sobre quem continua orando mesmo sem sinais, sobre quem não endurece o coração apesar do cansaço. Deus não desperdiça nenhum desses dias, nenhum. Antes de seguir adiante, permita-se entrar agora em oração. Não como quem exige, mas como quem se entrega. Senhor Deus, aqui está um coração cansado, mas ainda confiante. Um coração que tentou fazer o que era certo, que escolheu obedecer, que decidiu esperar, mesmo quando nada parecia avançar. Tu conheces cada detalhe dessa caminhada. Tu viste as lágrimas que ninguém viu, as orações feitas em silêncio, as noites em que a fé foi sustentada apenas pela tua promessa. Jesus, aproxima-te agora com tua paz. Acalma a mente inquieta, fortalece o coração abatido e renova as forças que parecem esgotadas. Onde há confusão, traz clareza. Onde há medo, derrama segurança. Onde há sensação de estagnação, planta esperança viva. Assim como está escrito em Isaías 40:31, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, renova agora este espírito. Dá asas onde hoje há peso, dá descanso onde hoje há exaustão. Ensina a confiar no tempo perfeito do Pai, mesmo quando o relógio da alma pede pressa. Se algo precisa florescer, prepara o solo. Se algo precisa esperar, guarda o coração. Se algo precisa partir, concede paz. E se algo precisa nascer, que venha no tempo certo, sustentado por ti. Que esta pessoa sinta agora, não uma solução imediata, mas a certeza profunda de que não está só. Que a tua presença seja suficiente nesta noite, neste dia, neste momento. Amém. E enquanto você permanece nesse caminho de fé, saiba, esta mensagem não termina aqui. Se este espaço tem sido um lugar de descanso para sua alma, permaneça caminhando conosco. Há outras palavras preparadas, outros momentos de oração, outras mensagens que continuam sustentando o coração no processo de Deus. No próximo encontro, vamos falar sobre como Deus trabalha justamente nos períodos em que tudo parece parado e como reconhecer os sinais do cuidado dele mesmo no silêncio. Que você siga acompanhado, fortalecido e em paz. Que a graça do Senhor te envolva. Que a paz de Jesus te sustente e que, mesmo quando nada anda, sua fé continue florescendo.